Olá, paz do Senhor Jesus para vocês que estão chegando e já, para você que está no Facebook da Adef Jaiara, seja muito bem-vindo nessa tarde, né? Para você que está nos seguindo também no Instagram da igreja, né? Adef Jaiara, seja muito bem-vindo também nessa tarde. Deus te abençoe, né? Em algum momento eu vou olhar aqui, outro eu vou olhar aqui, porque eu quero que todos sejam de igual modo, né? Vistos aqui, eu quero que está vendo quem é de vocês que estão aqui comigo nessa tarde, mas desde já eu quero que você tenha uma tarde de bênção, uma tarde de vitória. Eu desejo toda sorte de bênçãos para você, para sua vida, para sua casa, para sua família. Aprove a Deus que nós estivéssemos aqui mais uma vez, né, para fazer esse The Garden. E eu louvo a Deus porque o The Garden é um projeto de Deus que veio direto do coração de Deus para o nosso coração. E cada vez que eu faço The Garden, né, cada vez que Deus me dá essa oportunidade, esse privilégio, eu saio daqui renovada, eu saio daqui mais feliz, eu saio daqui mais pronta, né, para seguir a caminhada, para seguir a jornada da nossa fé cristã, não é verdade? Eu sei que você também tem esse privilégio, né, de sair daqui mais renovado, mais fortalecido, porque a palavra do Senhor é ela que nos fortalece, é ela que nos sustenta, né? Dê um joinha aí se tá tudo ok, né? Se você está vendo bem, ouvindo bem, tá? Para que eu possa continuar, para que eu possa seguir aqui. Eu espero que esteja tudo ok aí, né? Que você possa estar vendo bem e ouvindo bem, amém? Deus tem uma palavra de vitória para nós nessa tarde, né? Uma palavra vinda do céu mesmo. Já de antemão aqui eu já quero pedir perdão para vocês que no sábado passado nós iniciamos a transmissão do The Garden, né, às 5 da tarde. Eu acho que passou apenas uns 5 minutos, a energia aqui no meu bairro caiu, né, caiu completamente no bairro todo e não voltou mais, foi voltar, era 10h30 da noite. E por ter caído assim em todo o bairro, geralmente volta rápido. E eu fiquei com aquela expectativa que ia voltar e não voltou. E por isso eu peço perdão para vocês, por isso nós não tivemos a transmissão do The Garden no sábado passado, tá? E foi por isso, tá? Mas aprove Deus que nós estivéssemos aqui hoje para adorar o nome do Senhor. Irmã Dilma tá dizendo que tá travando um pouco. Talvez seja porque eu tô fazendo nas duas redes sociais, né? Mas vamos pedir a Deus aqui que a gente consiga fazer direitinho, porque eu quero que todo mundo participe. Você que tá aqui no Instagram, se você tiver o Facebook, quiser migrar para o Facebook, talvez lá esteja melhor um pouco a transmissão, tá?
Mas se você não tem a outra opção do Facebook, fica aqui mesmo e a gente vai pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, né? Para que a gente possa fazer aqui tudo segundo a vontade dele. Amém? Então, meus queridos, nessa tarde Deus tem uma palavra muito forte ao nosso coração. Toda a palavra de Deus é forte, né? Ela vem para nos fortalecer, para nos erguer, para nos levantar para cima. Eu quero pedir que você, nesse momento, você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, peça junto comigo para que Deus tire todo empecilho, todo impedimento que possa haver e que o Espírito Santo, somente Ele, tenha liberdade, amém? De falar conosco nessa tarde, de transmitir ao nosso coração a vontade dEle, amém? Vamos orar? Pai, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te rogamos agora, nós te pedimos para que todo empecilho seja caído por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que somente o teu Espírito Santo tenha poder de agir na minha vida, na minha casa, e também sobre a vida de cada um que está nos vendo agora nesse momento através dessa live e que ainda há de ver. Ainda há de assistir essa live ainda, meu Pai, que essa palavra possa chegar a muitos corações, possa fortalecer a muitas pessoas, meu Pai. Fala conosco nessa tarde, Espírito Santo, nos instrui, nos admoesta, nos ensina, meu Pai, como viver a Tua vontade, como viver segundo a Tua palavra, segundo o Teu propósito, meu Pai, para que nós venhamos ser felizes em Ti, para que nós possamos viver uma vida aqui que agrada ao Senhor e uma vida que glorifica o Teu nome e uma vida de felicidade, de paz também, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse The Garden está aberto para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Nós te damos graças, amém, Senhor. Deus abençoe sua vida, fique aí conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Deus, desde já, abençoe muitíssimo você. Você que tem uma Bíblia aí do lado, eu quero te convidar para que você abra ela no livro de Tiago, capítulo 3. O apóstolo Tiago, né? Capítulo 3. E nós vamos, na verdade, aprender sobre esse capítulo 3 nessa tarde, né? Nós vamos aprender o que o apóstolo Tiago está falando para nós aqui nesse capítulo 3, que são conselhos riquíssimos, conselhos poderosíssimos para as nossas vidas, né? São conselhos, são admoestações, exortações que com certeza vão trazer crescimento na nossa vida, que com certeza vai trazer muitos frutos bons nas nossas vidas, se nós aplicarmos essa palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é assim. À medida em que nós ouvimos, à medida em que nós aprendemos essa palavra, então agora resta a nós fazer o quê? Resta a nós aplicarmos essa palavra nas nossas vidas, né? Porque às vezes a gente vai para a igreja ou então a gente vai ler a Bíblia e fala alguma coisa lá assim, meio exortativa, né? A gente fala, essa palavra é para fulano. Mas não, a palavra de Deus é para mim e para você. E ao passo que nós praticamos ela, que nós colocamos ela na nossa vida como prática, ela traz frutos, ela traz benefícios para nós agora, incalculáveis, porque a palavra do Senhor, ela é para isso, né? Ela é para nos ensinar a verdade. Queridos, a verdade nem sempre vai nos agradar, a verdade nem sempre vai ser boa ao momento em que nós a ouvimos, né? Porque muitas das vezes a verdade ela vai confrontar com o meu eu, com a minha vontade, com aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, né? Muitas das vezes a verdade ela vai fazer, ou seja, na maioria das vezes a verdade ela tem esse papel, né? De confrontar com o erro, com o que não é verdade, com o que está errado, né? Mas eu tenho plena certeza que nós temos maturidade nessa tarde para quê? Para ouvirmos a palavra do Senhor, aplicarmos ela nas nossas vidas e colher os frutos, os benefícios disso tudo, não é verdade?
Tiago capítulo 3. Para você que ainda não sabe ainda quem foi o apóstolo Tiago, aqui na minha Bíblia, né, ela vai dizer assim que o apóstolo Tiago, ele era um dos filhos de José e Maria, então, consequentemente, ele era como que meio-irmão de Jesus, né? Ele era meio-irmão de Jesus por esse fato, né? Que ele era filho de José e Maria, então, ele era meio-irmão de Jesus e ele era um dos líderes da igreja primitiva, ele era um dos pastores, ou o pastor, né, mor, né, o pastor colocado acima de outros, que regia, que dirigia esta igreja, né, lá na igreja primitiva, ele era um dos líderes. E aqui na minha Bíblia ela vai dizer assim também, que a epístola de Tiago, ela foi provavelmente escrita em Jerusalém, onde Tiago trabalhou como pastor, né? Como eu já disse aqui para vocês. E outra coisa interessante da gente saber é que os temas do livro de Tiago, né? Vai dizer assim, Tiago estava ciente do problema que seus leitores enfrentariam quando decidissem manter sua fé cristã em meio à perseguição. Ele ofereceu palavras de ânimo e incitou-os a focalizarem a vitória que certamente pertencia a eles. Ou seja, nos dias da igreja primitiva, nos dias em que viveu o apóstolo Tiago, nesses dias, a igreja estava passando por grande perseguição, né? Então, o apóstolo Tiago, ele escreve essa epístola à igreja, né? E por esse motivo, trazendo muitos ensinamentos, né? Trazendo grandes ensinamentos aqui, né? No capítulo 1, ele faz as suas saudações e logo ele já começa falando sobre a origem do pecado, né? A origem do bem, a prática da palavra de Deus, falando no capítulo 2 que não se deve fazer acepção de pessoas. E quando ele chega aqui no capítulo 3, ele vai falar sobre os pecados da língua e o dever de refreá-la. Deus me deu essa palavra há uns 15 dias e aprove Deus que fosse hoje, né, que eu viesse ministrá-la para os nossos corações. E como eu já disse, que você possa abrir o seu coração, o seu entendimento e compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Nessa tarde. Então, para você que está com a Bíblia aberta, nós vamos discorrendo os versículos e já explicando cada coisa, aquilo que o Senhor quer falar conosco, amém? Deus abençoe para você que está entrando aí no Facebook, no Instagram, fique aí conosco, Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, amém? Então ele vai dizer assim a partir do versículo 1 do capítulo 3 do livro de Tiago: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, né? Aqui ele não está dizendo que nós não devemos buscar o conhecimento, né? Não é isso. Ele está dizendo aqui que em outro versículo vai dizer isso também, né? Em outro livro que não me traz a memória aqui agora, mas vai dizer o quê? Que a quem muito é dado, muito vai ser cobrado também, né? É isso que o apóstolo Tiago está dizendo aqui. Então, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, aquilo que é muito dado a nós, nós vamos ser julgados conforme aquilo que é nos dado, né? Nós vamos ser cobrados por Deus, por tudo aquilo todo o conhecimento, toda a sabedoria que é dada a uma pessoa, a um ser humano. Consequentemente, isso vai acarretar o quê? Mais deveres a essa pessoa também, né? Mais deveres. A quem muito é dado, muito será cobrado. Ao passo que nós recebemos maior conhecimento, então nós vamos ser cobrados por esse conhecimento também. Por que nós vamos ser cobrados? Pastora Jusilé, nós vamos ser cobrados por quê? Porque nós não devemos somente ter o conhecimento quando diz respeito à Bíblia. Mas nós devemos também o quê? Praticá-la,
né? Então, é isso que ele já vai dizendo aqui já de imediato, né? No versículo número 1. O versículo número 2, ele vai dizer assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, aqui ele já começa a falar da língua. E a palavra que Deus tem para nós nessa tarde é o título, né? Eu coloquei um título nela que pode ser assim: o poder das palavras. As palavras saem da onde? Da nossa boca, que tem a língua, né? Esse instrumento, essa parte do nosso corpo que nos faz, que nos ajuda a comunicar uns com os outros, né? Então, ele vai dizer que se alguém não tropeça no seu falar, essa pessoa, ela é perfeita, né? E é capaz também de refrear todo o corpo. Ou seja, se essa pessoa, se esse ser humano, ele tem a capacidade de refrear a sua língua, né, de guardar a sua língua, de falar somente no momento certo, na hora certa, no momento exato, então ele é capaz de refrear todo o seu corpo também, né? Capaz de dominar todo o seu corpo. O versículo 3 ele vai dizer assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, e aqui ele vem com exemplos bem práticos, assim, bem conhecidos de cada um de nós, né? Para nós entendermos a palavra do Senhor. Então, ele vai dizendo aqui: se nós colocamos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, né? Eu acho que você já deve ter visto aí aqueles freios, né? Que coloca assim na boca do cavalo, para quê? Porque aí puxa as rédeas, né? Consequentemente puxa a cabeça dele e daí ele obedece, né? O comando ali da pessoa que está sobre o comando dele, né? Então ele está dizendo: se nós colocamos o freio na boca dos cavalos e eles nos obedecem, também lhes dirigimos todo o corpo, né? É o que eu disse, porque coloca o freio ali na boca do animal e ali vai uma corda, né? Até a pessoa que está ali no comando. E quando a pessoa puxa aquelas cordas, logo o que acontece? Aquele freio que está sobre a boca do animal, ele ajuda a dominar todo o corpo do cavalo também, do animal também. Por quê? Porque a pessoa puxa, né? E daí não só a cabeça do animal, mas todo o corpo obedece ao comando da pessoa que está ali, né? Aí no versículo 4 ele vai dizer assim: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Aqui ele está dando outro exemplo, o exemplo do navio, que é um objeto tão grande, né? Um objeto tão grande e sendo dirigido por uma pessoa que é menor do que aquele objeto e sendo direcionado por um objeto menor ainda, né? Que é o leme. É uma peça bem pequena quando comparada ao tamanho do navio, né? O leme é uma peça bem pequena comparada ao tamanho do navio. E aqui ele vai dizendo assim, o quê? Ele vai dizendo assim que o timoneiro, né? Que é a pessoa ali que conduz, né? Vamos dizer assim, um motorista, não é motorista, mas é o timoneiro. Ele conduz aquele navio e ele usa o quê? O leme, que é uma peça bem pequenininha, bem insignificante comparado, como eu já disse, ao tamanho do navio. Ele usa aquela peça tão pequena e direciona o navio, né? Conduz o navio ao lugar desejado, né? E no versículo 5, o apóstolo Tiago, ele continua dizendo assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas.
Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. E aqui ele já começa a expor mesmo, né, diretamente sobre esse membro nosso, que muitas das vezes ele é tão pequeno comparado a outros membros do nosso corpo, né? Como ele diz aqui, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, né? Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Então, aqui ele já dá dois exemplos, né? Aqui no versículo 5, ele já fala da língua como um pequeno órgão, mas que se gaba de grandes coisas, né? E ele fala da fagulha aqui, que é o quê? Um pequeno foguinho que é colocado ali, né? Uma coisinha de nada, ou seja, riscou o fósforo, jogou ali, uma coisinha minúscula, né? O fogo ali, mas que põe fogo, né? Põe em brasas tão grande selva. Nesse momento agora que nós estamos vivendo de seca, nós podemos ver muito isso, né? A pessoa coloca ou às vezes na beira das BRs, né? Para o meu irmão que tá aqui, meu tio, que são caminhoneiros, muito bem-vindos, tá? Um abraço e um beijo para vocês. Tô com muita saudade do meu maninho, muita mesmo. Deus te abençoe muito. Saudade da minha cunhada também, depois eu vou lá dar um abraço nela. Então, como eu estava dizendo, vocês sabem, né, que às vezes os motoristas, eles passam nas BRs e eles estão fumando, joga aquele toquinho de cigarro ali na beira, né, da BR, joga fora aquilo, e daquele pequena coisa ali, né, que tá com aquele foguinho minúsculo ali, ele joga e logo pode queimar uma floresta inteira, uma mata inteira, né? Então, o apóstolo Tiago aqui, ele está comparando o quanto a língua é uma coisa tão pequena, mas que pode fazer grandes estragos, né, meus queridos? Grandes estragos. E ao passo aqui que nós vamos ver os versículos seguintes, ele começa a falar literalmente mesmo desse órgão, que é um órgão tão complexo, que ele, sendo usado para o bem, ele traz grandes benefícios, grandes vitórias, grandes frutos muitos frutos para as nossas vidas. Mas se usado para o mal, ele pode fazer grandes estragos também, como um fogo numa mata, né? Ele pode fazer grandes estragos. E aqui no versículo 6 vai dizer assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ou seja, para você que está entrando agora, se você quiser acompanhar conosco, livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 3, nós estamos estudando ele nessa tarde. Nós já estamos no versículo 6, que eu acabei de ler, e vou repetir aqui. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo fogo. E eu quero frisar aqui, quando diz, não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Ora, queridos, quando a gente vai olhar para trás na história da humanidade, na história da igreja, em toda a história geral, todos os desastres, catástrofes, guerras, tudo de ruim que aconteceu, né, na humanidade, quando se coloca o homem em si no centro de tudo que aconteceu, nós vemos que tudo de ruim que aconteceu, como eu já disse, guerras, catástrofes, né?
tudo foi por causa da língua, desse pequeno órgão que a palavra vai dizer aqui, né? Que põe em chamas toda a carreira da existência humana. E ele vai dizer assim também, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Por quê? Porque o que o apóstolo Tiago ele está querendo deixar bem frisado para nós aqui nessa tarde, bem esclarecido, né? Para que nós tenhamos conhecimento da palavra do Senhor e venhamos colocar em prática tudo isso. O que ele está dizendo aqui, não só a língua pode trazer tragédias humanas para nós aqui, mas ela também pode não só matar fisicamente ou matar uma pessoa espiritualmente, mas ela pode matar-nos eternamente, porque ela tem o poder de nos lançar no inferno. Esse é o maior perigo desse órgão, né? Que muitas das vezes nem é visto tanto, muitas das vezes nem é lembrado tanto, né? Mas que tem um poder tão poderoso sobre toda a nossa vida, sobre todo o nosso corpo. E esse poder, o que o apóstolo Tiago, né, já deixando resumir, fazendo resumo aqui até aqui, esse poder que esse órgão tem, tão minúsculo, mas poderosíssimo, como eu já disse, isso tudo tem que ser colocado para o bem, né? Para o bem de quem? Para o bem de nós mesmos primeiro, e depois para o bem do próximo, para o bem do outro, né? O versículo 7, ele vai dizer assim, pois toda espécie de feras, aves, répteis, seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, que até os animais mais ferozes, né, que existem, eles podem ser domados pelo ser humano, né? Animais ferozes, perigosíssimos, são passíveis de ser domados pelo ser humano. Mas daí ele vai continuando aqui no versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Ou seja, não é que nós não somos capazes de domar, é que é algo tão perigoso, né? É algo tão melindroso que é quase, não é impossível, mas é quase que impossível de se domar. Mas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, nós somos capazes de domar esse órgão no nosso corpo, na nossa vida, né? E ele vai dizer aqui que é mal incontido, carregado de veneno mortífero, ou seja, o apóstolo Tiago aqui, ele não economizou nos exemplos, ele não economizou nas palavras. Por quê, queridos? Porque ele quer deixar bem claro aqui para nós que nós precisamos domar, que nós precisamos nos conter acerca das nossas palavras, acerca do que nós temos falado, do que nós temos lançado para as outras pessoas. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus, né? Muitas das vezes como casais, como filhos aos pais, como ao próximo, seja quem ele for, seja da igreja, fora da igreja, aonde nós estivermos, nós temos que conter as nossas palavras, né? Nós estamos falando aqui nessa tarde sobre o poder das palavras. As nossas palavras, né? Elas têm poder. Agorinha nós vamos ver o apóstolo Tiago falar aqui que as nossas palavras, ela tem poder de dar vida e tem poder de tirar a vida também, né? Ela tem poder de dar vida e tem poder de matar também. Então, por isso que nós precisamos nos policiar, nós precisamos nos conter, e que essa palavra nessa tarde, ela venha para acender um alerta assim nas nossas vidas. Como que eu estou me comportando como cristão, né? Como
que as minhas palavras têm glorificado o nome do Senhor acerca da minha própria vida, da minha casa ou acerca do próximo, as minhas palavras têm exaltado, glorificado o nome do Senhor, têm agradado a Deus, né? Então vem como um alerta para nós nessa tarde. Aqui ele vai dizer que a língua, muitas das vezes, quando não domada, ela é o quê? Ela vem carregada de veneno mortífero, né? Ele vem dizer aqui que quando a língua, a nossa língua, esse objeto, esse instrumento, né, tão poderoso, quando ela não é domada, ela vem carregada de veneno mortífero, ou seja, quando lançada a palavra, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer morte, porque o veneno mortífero, ele traz o quê? Por exemplo, uma picada de uma serpente, ela vai trazer vida? Não, ela vai trazer morte, né? Quando lançado ali aquele veneno, ele vai trazer morte. Então, o que é que, como nós temos usado esse instrumento aqui, que é tão poderoso? Nós temos usado esse instrumento para trazer vida ou nós temos usado esse instrumento para matar? É isso que o apóstolo Tiago vem falar para nós nessa tarde, né? E é interessante porque a igreja nesses dias do apóstolo Tiago, como eu já disse lá no início, ela estava passando por grande perseguição, né? Por perseguição dos de fora. Mas mesmo assim, o apóstolo Tiago ele vem trazer essas palavras de repreensão para quê? Para que as pessoas tivessem domínio próprio, né? O domínio próprio, para você que não sabe, ele é ele faz parte do fruto do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo é só um, né? É como uma laranja. A laranja é só um, mas que tem vários gomos. Assim é o fruto do Espírito Santo, é um fruto só que tem vários gomos. Então é como se o domínio próprio fosse um gominho, né? Dessa laranja. Exemplificando assim, claro, né? Não quer dizer que seja uma laranja ou coisa aparente, mas só para você ter entendimento, é um gominho desse fruto, né? Que é o fruto do Espírito Santo, que é chamado de domínio próprio. E só tem esse gominho desse fruto chamado domínio próprio quem tem o próprio Espírito Santo sobre a sua vida e se deixa ser dominado por ele, né? E então vamos seguir aqui adiante. O versículo 9 ele vai dizer assim: com ela quem? Com a língua, né? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ou seja, com a nossa língua, às vezes a gente pode glorificar a Deus, pode exaltar o nome de Deus, e ao mesmo momento tá falando mal do irmão, tá maldizendo o irmão, ao mesmo momento, irmãos. Isso é muito forte, isso é muito, né, eu penso que Deus nos trouxe essa palavra num momento muito propício, num momento muito certo, em que os nervos estão à flor da pele, né? As pessoas estão isoladas, as pessoas estão passando por crise, estão passando por adversidades, por dificuldades, e muitas das vezes não estão conseguindo entender a vontade do Senhor sobre tudo isso, o propósito do Senhor sobre tudo isso, e começa o quê? A procurar culpados para a sua derrota, a procurar culpados para aquilo que não deu certo na sua vida, né? Então é um momento muito propício de nós aprendermos essa palavra e colocar essa palavra em prática nas nossas vidas. O que é que tem saído da nossa boca? Quais têm sido as palavras que nós temos professado, né? Aqui vai dizer que com essa língua, com a mesma língua, ou seja, não muda nem de cor, a gente bendiz o nome do Senhor e amaldiçoa os homens que foram feitos à semelhança desse mesmo Deus que nós estamos glorificando.
Ou seja, é uma incoerência muito grande, né? A mesma língua que bendiz a Deus amaldiçoa o projeto de Deus, amaldiçoa a obra de Deus, né? Porque o homem é o quê? Obra de Deus, né? Foi feito pelas mãos de Deus. Então, é incoerência, né? Sobre a vida dessa pessoa, desse ser humano que faz dessa forma, que pratica isso, né? E vocês estão muito caladinhos aí, não vão escrever nada hoje mesmo? Eu assustei vocês com a palavra, foi? Vocês estão muito quietinhos aí, ninguém tá dando glória a Deus, ninguém tá dizendo aleluia, ninguém tá dizendo, nossa, que palavra abençoada, né? Mas é isso mesmo, é palavra de Deus para as nossas vidas, como eu já disse, para nos trazer bênçãos, né? Para nos trazer bênçãos. No versículo 10, ele vai dizer assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, agora ele vem trazendo os conselhos aqui para as nossas vidas, né? Porque ele agora expôs aqui qual é o perigo, né? De tudo isso aqui, qual é o perigo desse órgão tão pequeno no nosso corpo, mas que pode trazer grandes significados sobre as nossas vidas, né? A irmã Dilma está dizendo aqui, palavra forte, traz reflexão e muitas bênçãos também. Glória a Deus, irmã Dilma, é isso mesmo. Então, agora o apóstolo Tiago, ele vem trazendo conselhos aqui para nós, então, né? A palavra, ela expõe primeiro o erro, e aí agora, então, ela traz o conselho para consertar esse erro, né? E o conselho que ele nos traz, ele diz assim: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim, né? Então ele vem dizendo, olha, eu estou ensinando, eu expus para vocês assim com palavras tão fortes, porque não é conveniente que vocês vivam dessa maneira, né? Ele vem trazendo conselhos aqui, não é conveniente que essas coisas sejam assim nas nossas vidas, né? E o conselho que ele vai dizer que é assim no versículo 11: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Então ele faz uma pergunta: de uma mesma fonte, né? Tem lá uma fonte de água, né? E dessa mesma fonte, ela pode sair água doce e água amarga? Não pode, né? Se está saindo, está algo errado, porque o certo é que uma fonte de água doce seja doce e a que seja amarga ou salgada, enfim, né? De uma mesma fonte não é normal, não é comum que jorre águas de dois tipos ou mais, né? É o que ele está dizendo aqui. Não é normal, né? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também não, né? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce, né? Então, ele vem usando aqui 3 exemplos, nós vamos parar por aqui, né? Nós vamos parar por aqui. Ele vem usando 3 exemplos aqui para nos aconselhar que nós não devemos praticar dessa forma, que nós não devemos nos comportar, nós não devemos ter esse tipo de comportamento, porque não condiz com aquilo que nós somos, com o nome que nós temos de cristãos, de filhos de Deus. Então, não condiz com o nome que nós temos, né? Então, o que condiz a nós? O que condiz é que dessa fonte que está dentro de nós, ela deve jorrar somente água doce, água boa para ser bebida, para refrescar a nós e a outros, né? Então, ele vem dizendo que não condiz, né? A jorrar uma água doce e uma água amarga. E uma figueira, ela produz o quê? Figos, né? E uma videira
Aqui ele vai dizer assim, pode a figueira produzir azeitonas? Né? Não. Ou a videira figos? Também não. Então, é ao contrário, né? Então, se isso porventura acontecer, tá errado, né? Tão pouco de fonte de água salgada pode dar água doce. Então, o que o apóstolo Tiago está nos dizendo aqui é que nós devemos rever o que é, se isso, né, porventura está acontecendo sobre as nossas vidas ou não, em nome de Jesus, né, que essa palavra venha como uma vacina para nós, para não nos deixar acometer esses erros, né? E o rodapé da minha Bíblia, ela vai dizer assim, a fala é um termômetro da espiritualidade, porque revela o que está no coração. Apesar de pequena, a língua é capaz de provocar um grande desastre. A referência não é somente ao que é profano, mas também à calúnia. Uma pessoa que é enganadora e inconstante para com Deus em seu coração, também será enganadora e inconstante em sua fala. Tiago ressalta que assim como não é natural para uma fonte enviar água doce e amarga de um mesmo lugar, assim não é natural para cristãos adorarem Deus e terem uma propensão para falar mal das outras pessoas. A língua pode ser um instrumento do mal ou um condutor de bênçãos, dependendo se ela é freada ou não pelo Espírito de Deus. E para a gente encerrar aqui e não ficar só, poderíamos ficar, lógico, né, só por si o capítulo 3 já nos trouxe muita clareza, muito ensinamento. Mas nós vemos outros tantos versículos que falam sobre isso. O perigo da fala, o perigo da língua, né? O perigo de usá-la inconstante, de usá-la na hora errada, né? De usar a língua na hora que ela não seria bom aquele momento, não foi designada para falar naquele momento. Então, Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21, ele vai dizer assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto do lábio o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, né? Ou seja, se nós temos por hábito usar muito a nossa língua, aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. É isso que Provérbios está nos dizendo aqui. Quem gosta muito de usar a língua, vai colher do seu fruto. Mateus 15, 18, 19. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e a calúnia. Ou seja, a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Isso é fato, né? Não tem erro. Se a pessoa está muito maledicente, né? Se ela está muito rixosa, falando muito, coisas más, coisas que não convém, é isso que está no coração dessa pessoa, né? O que o Evangelho de Mateus está nos falando aqui. Em Mateus 12, 36 e 37 também vai dizer assim: mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Amém. Então, queridos, o perigo está aí, porque como diz o apóstolo Tiago, a nossa língua, a nossa fala, ela pode nos levar direitinho para o inferno e nos fazer queimar lá por toda a eternidade, né? Então, por isso, Deus está nos alertando aqui nessa tarde. Salmo 34, 12, 13 vai dizer assim:
Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Só isso, né? Você quer viver bem, você quer amar a sua vida, você deseja ter dias felizes? Guarda a língua do mal e os seus lábios da falsidade, né? Mais um conselho para nós aqui. Provérbios 12, 18 vai dizer assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Amém? Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Né? Quando você recebe uma fala de alguém e você responde aquela fala, né? Aqui diz, a resposta branda desvia o furor, ou seja, você respondeu com mansidão, né? Respondeu de uma forma branda, você vai afastar ali qualquer ira que possa haver. Agora, você respondeu de forma grossa, de forma indiferente, logo a colheita vai ser a ira, né? Salmo 39, 1 vai dizer assim: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem em minha presença. Por quê? Enquanto os ímpios estiverem em minha presença, porque eu devo dar testemunho também, né? Eu devo dar testemunho ali para as pessoas que não conhecem o Senhor ainda. Então, é melhor que eu coloque uma mordaça na minha boca e não fale nada, né? Naquele momento ali. Salmo 122, Salmo 120, versículo 2. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Aqui pode ser de duas maneiras, né? Do Senhor nos livrar desse tipo de pessoa, de conduta, e o Senhor nos livrar de ser essa pessoa também, né? De ter lábios mentirosos e de ter língua traiçoeira. Provérbios 10, 19 vai dizer: quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Então, queridos, olha o perigo de nós sermos pessoas faladeiras, né? Pessoas que falam tudo o que vem à mente, o que vem à língua, a pessoa fala. É muito perigoso isso, né? Que o Espírito Santo coloque um filtro, né, na nossa mente, na nossa boca, para que venha filtrar aquilo, para que se veja, será mesmo se eu preciso falar aquilo, né? Será que convém eu falar aquilo naquele exato momento, né? Para a gente encerrar aqui, só mais 2 versículos. Provérbios 17, 28 vai dizer assim: até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. Se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Ou seja, até o insensato, quando se cala, se passa por sábio, né? Que o provérbio está dizendo aqui. Até aquela pessoa que é insensata, quando ele fica mais calado, mais quieto, né? Quando ele contém a sua língua, ele se passa por sábio, né? Tiago 1, 26 também vai dizer assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum, né? E a gente encerra aqui com esses versículos. Queridos, é uma palavra muito forte, né, para nós nessa tarde. Eu quero dizer que eu estou apenas, simplesmente sendo o vaso, um instrumento de Deus, aqui poderia ser tantos outros que estivesse trazendo essa palavra, né? Essa palavra primeiro é para mim, essa palavra primeiro corta aqui, para depois cortar aí, né? Essa palavra primeiro me instrui, primeiro me ensina, né? Para depois chegar aí até você. Então,
que nós venhamos pegar toda essa palavra, né, todo esse alimento, porque a palavra de Deus é um alimento, e que nós venhamos nos fortalecer dessa palavra nessa tarde, nos revestir do poder de Deus. Para quê, queridos? Para que nós venhamos conter as nossas falas, né, aquilo que a gente tem falado. Às vezes nós precisamos parar agora nesse exato momento e pensar: Deus, a forma que eu tenho procedido tem gerado vida, né? Vai trazer bons frutos para mim e para o meu próximo, ou pode trazer consequências terríveis para mim, né? Aquilo que tem saído da minha boca tem sido útil, né? Pode trazer vida, pode trazer bons frutos, ou pode trazer morte, pode trazer consequências terríveis. O que é que tem saído da minha boca? Porque aquilo que sai da minha boca, primeiro sai do meu coração, né? A palavra de Deus vai dizer isso. Primeiro sai do meu coração, para depois sair na minha boca. Então, que nós possamos refletir nessa tarde. Uma palavra de reflexão, como a irmã Dilma disse aqui. Reflexão para as nossas vidas, né? Então, é o que eu disse no início. Eu não vou pensar que, essa palavra é para fulano. Não, essa palavra é para ciclano. Não, essa palavra era fulano que tinha que estar escutando essa palavra. Não, essa palavra é para mim e para você, né? Porque se eu mudar, se você mudar, nós vamos conseguir muitos êxitos. Muitas coisas boas poderão acontecer nas nossas vidas e na vida do nosso próximo. Mas precisa começar em mim. Enquanto eu tiver essa mentalidade que essa palavra é para fulano, essa palavra é para ciclano, não, essa palavra é indireta para fulano, não é. Essa palavra é para mim e para você que está escutando, que está vendo essa live. A mudança, ela tem que começar de mim. A mudança, ela tem que começar de nós, né? Porque nós nunca vamos mudar o outro, mas nós conseguimos mudar. Amém? Então, que fique essa palavra de reflexão, né, para as nossas vidas nessa tarde, porque Deus tem tantas coisas lindas e maravilhosas para fazer por nós e através de nós, queridos, que nós precisamos deixar tudo isso que é tão pequeno para trás, né? Aqui, o apóstolo Tiago, ele não vai falar assim que, nossa, convém que a gente corte esse órgão e jogue fora, porque ele não presta, ele só faz coisa ruim. Não é isso que o apóstolo Tiago está dizendo aqui. Ele está dizendo que tanto esse órgão pode trazer grandes bênçãos, como grandes coisas, como grandes maldições para as nossas vidas. Então, resta o quê? A nossa escolha. Se eu tenho o direito de escolha, então eu vou fazer a escolha pelo bem, né? Se eu errei até aqui, agora eu tenho a chance de acertar. Agora eu tenho a oportunidade de ser melhor. Eu falo isso, é uma frase que eu carrego comigo. Todos os dias eu posso ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu estou viva, eu estou respirando. Então Deus me dá essa chance. Deus me dá essa oportunidade de ser uma pessoa melhor. E essa palavra nos traz a reflexão para nós sermos melhores, queridos, uns com os outros. Talvez a nossa palavra tenha ferido. Talvez a nossa palavra tenha trago muito prejuízo para nós e para as outras pessoas. É momento de nós pararmos e refletirmos se nós estamos trazendo benefício para o reino de Deus ou se nós estamos trazendo malefício. Que tipo de cristão eu estou sendo dentro e fora da casa do Senhor? O apóstolo Tiago, ele vai dizer: se alguém considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum, sua religião é vã, né? Não tem valor algum. Às vezes nós nos consideramos tão religiosos, né? Tão cheios de tradições, nós trazemos tantas coisas conosco, né? Isso é certo, isso é errado, isso é pecado, isso não é pecado. Mas se nós não refrearmos a nossa língua, ele vai dizer aqui que não tem valor algum. Que propósito tem eu viver para Cristo, eu me sacrificar para Cristo,
né, de certa forma, sendo religiosa. Nossa, eu não falto um culto, eu estou terça, quinta, domingo, ensaio, oração, almoço, eu participo de tudo. Mas se eu não refrear a minha língua, minha religião é vã, né? Não tem valor algum. Então essa palavra vem para nos trazer reflexão, para nós refletirmos. Nós precisamos gerar vida. A igreja atual está passando por crise, por adversidade, porque Deus quer trazer um renovo, Deus quer fazer uma reforma dentro da igreja cristã, meus queridos. Se deixe ser reformado por Deus. Para dessa dureza de coração. Há muitas pessoas que se trancaram, que se fecharam e começam a arrumar muitas desculpas. Ah, eu fui ferido. Ah, fizeram isso comigo. Ah, isso aconteceu comigo. Não! É momento de nós sermos reformados por Deus. Deus quer fazer uma reforma dentro de nós, porque é momento da igreja crescer, é momento da igreja avançar, é momento da igreja de Cristo prosseguir, porque Cristo está voltando, meus queridos. Já pensou nós perdermos o céu por um membro tão pequeno no nosso corpo? Já pensou nós perdermos tudo que nós fizemos até agora por causa de uma coisa que se pode ser contida, pode ser instruída, uma coisa que pode ser mudada nas nossas vidas? Nós vamos perder o céu por nada, por coisas insignificantes. Não, eu penso dessa forma e pronto, acabou. Não, não é assim, eu penso assim e pronto, acabou. Não, a verdade não é minha, a verdade não é sua, a verdade é de Deus. A verdade é isso aqui, a palavra de Deus é a verdade. A verdade é essa. Eu posso até ter a minha verdade, mas não vai prevalecer, porque a verdade é de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E ela está nos exortando nessa tarde para que nós venhamos rever como está a nossa conduta com Deus, como está a nossa conduta com o nosso próximo, porque eu não posso dizer que amo a Deus e abomino o meu próximo, eu não posso dizer que amo a Deus e amaldiçoo o meu próximo. Não faz parte, não jorra da mesma fonte dois tipos de água. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo para nós nessa tarde. Eu quero te convidar para nós fazermos uma oração, para que essa palavra não entre aqui e saia aqui não, mas para que ela produza fruto dentro de nós, para que ela produza, amém? Vamos orar. Pai, eu te louvo por essa palavra, eu te agradeço, eu te bendigo por cada vida que está aí do outro lado, e eu te peço que essa palavra traga frutos, traga transformação, traga bênçãos, benefícios para nós, meu Pai, que esse instrumento chamado língua, que ele seja um instrumento de bênção, de vida, sobre as nossas vidas e sobre a vida do próximo, meu Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo por cada um. Deus abençoe você que esteve aí conosco. Eu quero agradecer que a todos que participaram do almoço hoje foi uma bênção. Deus nos surpreendeu a quantidade de almoço que nós vendemos. Deus abençoe você que doou os alimentos, você que comprou, que vendeu, que entregou, que fez, que lavou, ou seja, a todos. Deus abençoe e recompense cada um. A obra não é minha, não é do pastor Romivaldo, não é da igreja Congregação Jaiara. A obra é de Deus, a obra é de todos. Amém? Então, Deus te abençoe. Até o próximo The Garden, né? Querendo Deus assim. E fique na paz do Senhor. Um restante de tarde e início de noite abençoado para você. E amanhã nós temos o culto presencial e no próximo domingo nós vamos iniciar a Escola Bíblica Dominical presencial. Amém? Deus abençoe, um abraço para você, fique na paz do Senhor Jesus.